Você já parou para considerar seriamente se a sua rotina matinal, aquela que você segue no piloto automático, pode ser uma fonte de tristeza ou até mesmo de ira justa para Deus? É um pensamento surpreendente, não é? A maioria de nós vive a vida bastante confiante de que somos pessoas de bom coração, completamente inconscientes de que nossos menores rituais diários, especialmente a forma como iniciamos nosso dia, podem estar sutilmente rompendo nossa conexão com as bênçãos, com a paz e com a própria presença de Deus. Imagine isto por um segundo. Seu coração é como um jardim imaculado ao raiar do dia, fresco, aberto e pronto para ser cultivado. Mas e se, a cada manhã, você descuidadamente permite que ervas daninhas criem raízes, que o solo rico se resseque ou que os portões se abram para que ladrões saqueiem? Você pode não notar o dano imediatamente, mas ao meio-dia começaria a senti-lo. A murcha, a desordem, a sensação persistente de que algo precioso foi perdido. É exatamente assim que funciona no reino espiritual. As escolhas que fazemos nos primeiros momentos do nosso dia podem traçar o curso tanto para a bênção quanto para a batalha, para uma intimidade profunda com Deus ou para um afastamento lento e quase imperceptível dele. E se você está achando esta ideia esclarecedora, certifique-se de estar inscrito no Biblá com as notificações ativadas, para não perder este tipo de discernimento. Sejamos brutalmente honestos com nós mesmos. A grande maioria de nós subestima drasticamente como uma série de pequenas decisões repetidas se torna o próprio volante do nosso destino. A ciência moderna está, na verdade, alcançando esta sabedoria antiga. Neurocientistas descobriram que o cérebro humano está mais receptivo e influenciável nos primeiros 30 minutos após acordar. Esta é a janela principal quando hábitos, crenças e emoções são mais profundamente gravados em nós. Aquilo em que escolhemos focar no início do dia literalmente prepara nosso cérebro para buscar mais do mesmo. Negatividade gera mais negatividade. Gratidão cultiva mais alegria. É por isso que até os mais bem-sucedidos realizadores seculares do mundo protegem ferozmente seus rituais matinais. O marco estudo de Harvard sobre o desenvolvimento adulto revelou que indivíduos que praticam gratidão e atenção plena ao acordar são significativamente mais resistentes ao estresse e cultivam relacionamentos mais saudáveis. Por outro lado, aqueles que mergulham direto na distração, comparação ou preocupação, são muito mais propensos a se sentirem sobrecarregados, irritáveis e desconectados ao longo do dia. Mas isso não é apenas sobre ciência ou truques de vida. É uma profunda verdade espiritual que a Bíblia expôs milênios antes que qualquer estudo de pesquisa a confirmasse. O livro de Provérbios nos guia. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aqueles primeiros 15 minutos, ou mesmo apenas os primeiros 5, são como sementes espirituais lançadas no jardim da sua alma. Se você semeia amargura, ocupação ou distração, inevitavelmente colherá uma safra de exaustão e vazio. Mas se você semeia gratidão, confiança e foco em Deus, se encontrará caminhando em parceria com Ele o dia todo. Então, eu tenho que te perguntar: que sementes você está plantando a cada manhã? Você está, sem nem mesmo perceber, engajado em práticas que irritam a Deus? Você está fechando a porta para o favor dele antes mesmo de seus pés tocarem o chão? Vamos nos aprofundar em 4 hábitos específicos que, se permitidos a criar raízes, podem não apenas entristecer o coração de Deus, mas podem de fato provocar sua justa ira. Cada um deles é sutil,
incrivelmente fácil de justificar, mas absolutamente devastador em seu impacto a longo prazo. É hora de trazê-los à luz, porque a verdadeira liberdade sempre começa com a consciência. Primeiro, há o hábito de negligenciar a oração e essencialmente esquecer de Deus no momento em que seus olhos se abrem. Imagine uma criança vivendo em uma bela casa providenciada por pais amorosos. Sempre há comida na mesa, um teto seguro sobre a cabeça e cada necessidade é atendida. No entanto, toda manhã, essa criança passa direto pelos pais sem nem mesmo um olhar, nunca parando para agradecer, nunca pedindo orientação, nunca sequer reconhecendo a própria fonte de sua provisão. Se você fosse esse pai ou essa mãe, como isso te faria sentir? No entanto, é precisamente assim que muitos de nós tratamos nosso Pai Celestial. Nós despertamos do sono, um presente dele. Nós respiramos, um presente dele. Entramos em um dia repleto de potencial, um presente dele. E, no entanto, corremos de cabeça para nossos telefones, nossas listas de tarefas, nossas próprias agendas, como se Deus fosse invisível ou totalmente opcional. A Bíblia afirma em Provérbios capítulo 3, versículo 6: Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Mas como podemos esperar a direção de Deus, sua bênção e sua proteção, se nem sequer paramos para reconhecer sua presença no início do dia? Davi, um homem descrito como sendo segundo o coração de Deus, declarou no Salmo 5, versículo 3: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Isso não é apenas uma sugestão pitoresca. É uma questão de sobrevivência espiritual. A oração matinal não é sobre marcar um item de uma lista de afazeres religiosos. É sobre sintonizar a frequência da sua alma com a transmissão do céu. É sobre convidar Deus para te guiar, te fortalecer e te proteger das batalhas e tentações que você nem consegue prever. Negligenciar isso é como um soldado marchando para o combate sem armadura, ou um motorista começando uma longa jornada com o tanque de combustível vazio. Se este ponto ressoa com você, toque no botão de curtir para me avisar. O próprio Jesus, que era sem pecado e todo-poderoso, tinha o hábito de levantar-se cedo e retirar-se para lugares solitários para orar, como vemos em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se ele precisava fazer isso, quanto mais nós precisamos? Pergunte-se honestamente: a primeira coisa que você busca pela manhã é um ato de devoção ou um ato de distração? Quem realmente comanda sua manhã? Deus ou suas notificações? Se a oração não é sua resposta imediata, vale a pena perguntar o que ou quem tomou esse lugar principal em seu coração. Aqui está um desafio. A partir de amanhã, não deixe seus pés tocarem o chão sem antes tirar um momento para dizer: Obrigado, Senhor, por este novo dia. Eu entrego minha mente, minhas escolhas e meus planos a Ti. Guia-me. Não precisa ser longo. 5 minutos de gratidão e entrega genuínas e focadas podem mudar fundamentalmente a trajetória de todo o seu dia. O segundo hábito é abraçar um espírito de reclamação, começando o dia não com louvor, mas com murmuração. Reclamar é como pintar nuvens escuras e sombrias no seu próprio céu, antes mesmo que o sol tenha tido a chance de nascer. Isso fecha as janelas da bênção e escancara a porta para a frustração, a ansiedade e a derrota. Filipenses capítulo 2, versículo 14, nos instrui: Fazei tudo sem queixas nem discussões. No entanto, quantos de nós acordamos e imediatamente nossas mentes se concentram no que está errado? As dores no nosso corpo, a lista esmagadora de tarefas,
o pavor do dia de trabalho, as inúmeras pequenas irritações. Deus te concede o fôlego, a força e um começo totalmente novo. Mas seu primeiro pensamento ou palavra é: estou tão cansado, eu não quero fazer isso. Ou, por que tudo tem que ser tão difícil? Reclamar é muito mais do que apenas uma atitude ruim. É uma forma de rebelião espiritual. É uma declaração ao céu de que a bondade de Deus não é suficiente, que seus dons são insuficientes e que você prefere se fixar na sua suposta falta do que no seu amor abundante. Os israelitas vagaram no deserto por 40 anos. Não porque Deus fosse incapaz ou não quisesse abençoá-los, mas porque suas reclamações incessantes o irritaram. Eles magnificaram seus problemas, minimizaram seus milagres e, como resultado, perderam a terra prometida. Quais são seus primeiros pensamentos pela manhã? Tire um momento e compartilhe-os honestamente nos comentários abaixo. É um espaço seguro. Reclamar ativamente repele o favor de Deus e parece atrair problemas. A gratidão, por outro lado, captura a atenção do céu. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão não é um sentimento, é uma escolha consciente. É uma arma poderosa contra a negatividade, a depressão e a ansiedade. Então, tente este experimento simples. Por uma semana, no momento em que acordar, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Fale-as em voz alta. Note como isso altera seu humor, seus relacionamentos e até sua saúde física. A neurociência confirma que praticar a gratidão literalmente reprograma o cérebro. Espiritualmente, abre as comportas para a bênção. Agora, o terceiro hábito é encher sua mente com distrações mundanas antes de preenchê-la com a verdade de Deus. Vamos voltar àquela imagem da sua mente como um jardim. O que quer que você plante logo pela manhã determinará o que crescerá ao longo do dia. Se você começa o dia rolando por feeds de notícias controversas, fofocas de celebridades ou manchetes que induzem a ansiedade, você está ativamente plantando as ervas daninhas do medo, da comparação e da insegurança. Se seus primeiros sons são músicas ou mídias saturadas de negatividade ou imoralidade, você está permitindo que toxinas se infiltrem no próprio solo da sua alma. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos ordena: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Os primeiros pensamentos e imagens aos quais você se expõe se tornam o projeto para as emoções, decisões e sensibilidade espiritual do seu dia. Jesus foi claro em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Busquem primeiro, não depois de checar as redes sociais, não depois de limpar seus e-mails, não depois do seu podcast favorito. Se você alimenta seu espírito com junk food primeiro, não se surpreenda quando se sentir espiritualmente faminto, irritável ou ansioso na hora do almoço. Jesus estabeleceu o padrão para nós. Ele começava cada dia buscando a voz de seu Pai antes de qualquer outra. É por isso que ele podia caminhar com tanta clareza, paz e poder, independentemente das tempestades que sopravam ao seu redor. Tente isso por apenas 3 manhãs. Resista ao impulso de checar seu celular ou ligar qualquer mídia nos primeiros 30 minutos do seu dia. Em vez disso, leia um salmo, ouça música de adoração ou simplesmente sente-se no silêncio e permita que sua mente seja moldada pela verdade dele.
Observe como suas reações, suas decisões e seus níveis de energia começam a mudar. Finalmente, o quarto hábito é precipitar-se em decisões, sejam grandes ou pequenas, sem primeiro buscar a direção de Deus. Imagine um marinheiro partindo para o mar sem nem mesmo verificar sua bússola, ou um piloto decolando sem um plano de voo. Essa é uma imagem perfeita do que fazemos quando nos apressamos em nosso dia. Nossos planos, reuniões, relacionamentos, até mesmo o que comer no café da manhã, sem primeiro perguntar: Senhor, o que tu queres? Qual é a tua vontade para mim hoje? Provérbios capítulo 16, versículo 3, promete: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus deseja desesperadamente te guiar, mas Ele não forçará a sua entrada em sua agenda. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele nunca é intrusivo. Se você estiver se movendo muito rápido, passará correndo por seus sussurros, seus avisos gentis e sua sabedoria profunda. A Bíblia nos dá um exemplo arrepiante disso. Josué, depois de liderar Israel para a terra prometida, foi enganado pelos gibeonitas, porque ele e os líderes não consultaram o Senhor. Foi um erro caro, nascido da pressa. Então, antes de tomar uma decisão importante, seja aceitar uma oferta de emprego, enviar aquela mensagem de texto carregada de emoção, se comprometer com uma reunião ou confrontar alguém, apenas pause. Dê a Deus 60 segundos. Pergunte: Pai, esta é a tua vontade? Este é o passo certo? Estou me movendo no teu tempo? Até mesmo Jesus, que é todo sábio, passou noites inteiras em oração antes de escolher seus 12 discípulos. Vamos juntar tudo isso: negligenciar a oração, entregar-se à reclamação, alimentar sua mente com o barulho do mundo e apressar-se em decisões sem Deus. Estes não são apenas pequenos maus hábitos. São atos sutis, mas sérios, de afastar Deus. Com o tempo, eles criam um clima espiritual em seu coração que é frio, ansioso e entorpecido. Mas aqui está a magnífica esperança. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ele está ansioso para te encontrar na aurora de cada dia, pronto para renovar, para guiar, para amar e para restaurar. A porta para a intimidade com Ele está sempre aberta. Escolha um desses hábitos para mudar amanhã. Tente um desafio de 4 dias. Comprometa-se a orar primeiro, a agradecer antes de reclamar, a ler as Escrituras antes das redes sociais e a pausar para a direção de Deus antes de agir. E se esta mensagem te ajudou, considere compartilhá-la com alguém que possa estar lutando para encontrar paz em suas manhãs. A grande virada que você tanto anseia pode estar esperando do outro lado da sua próxima decisão matinal.